Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de número 2 aqui do canal O Escritório. Hoje eu quero trazer um tema importante para todos os micro e pequenos empresários, que é algo que muitos clientes vêm me perguntando e questionando a sua obrigatoriedade. Eu quero trazer um tema aqui, segurança e saúde no trabalho. Trouxe uma pessoa muito especial aqui, ela está se formando em engenharia da produção, já vem trazendo há um tempo o trabalho na área. Trago para vocês aqui a Rafaela, trabalha na empresa Prevenseg. Olá, Rafaela, tudo bem? Oi, tudo. Ela vai falar um pouco mais sobre a trajetória dela, o trabalho dela, e o que está envolvido nisso aí, em segurança e saúde no trabalho. Bom, eu trabalho há alguns anos na Prevenseg. A Prevenseg, ela é uma empresa de saúde e segurança do trabalho. A gente trabalha com mais de 900 empresas em todo o estado do Rio Grande do Sul. Legal. E a gente tem médicos parceiros também. A gente tem 4 médicos que atuam no litoral, em Teutônia e Taquari. Certo. Todos eles usam o nosso sistema, a gente trabalha com parceria, inclusive o escritório. Os contadores também trabalham como parceiros com a gente, porque eles também fazem parte desse processo. Legal. E conta para nós, então, o que quer dizer segurança e saúde no trabalho? O que está envolvido nisso? O que está envolvido? Bom, SST surgiu principalmente para cuidar a saúde e a segurança do colaborador dentro da empresa. Preservar a saúde dele, e cabe o proprietário cuidar disso. Certo. E existe alguma norma, a obrigatoriedade? Como é que isso funciona? O empregador, o empresário, ele é obrigado a manter isso? Ele precisa ter um plano? Como é que funciona isso? Sim, ele precisa, inclusive tem várias normas, mas uma das principais que toda empresa, sendo pública ou privada, precisa ter alguns laudos. Certo. Como é que seriam esses laudos? Tem laudos voltados à segurança do trabalhador e do colaborador, e tem laudos voltados à saúde do colaborador. O primeiro laudo que todo empresário tem que ter é o PGR, que seria o Programa de Gerenciamento de Risco. Tá. E nele consta todos os riscos que o trabalhador fica exposto durante o seu horário de trabalho. Ou seja, esse laudo, um técnico ou um engenheiro tem que emitir. Certo. E por isso que é muito importante, porque a partir dele a gente vai ter informações para posteriormente conseguir fazer a admissão, para poder fazer o atestado médico e outras informações. Temos o LTCAT, que ele é o laudo técnico de condições ambientais de trabalho. Nele consta alguns riscos mais importantes durante a análise do engenheiro do técnico. Certo. Só que ele é para fins de aposentadoria. E o único que pode elaborar, eu acredito, eu não me lembro muito bem, é o engenheiro. E depois a gente tem o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Nele, a partir do PGR, nele o médico do trabalho vai elaborar de quanto tempo precisa fazer o atestado médico, que é o atestado de saúde ocupacional, e os exames complementares, dependendo do risco do cargo que o colaborador estiver exercendo. Certo. E algum desses laudos, por exemplo, algumas empresas devem utilizar o EPI porque tem é uma função. É que assim, algumas empresas têm, tipo, por exemplo, local insalubre. Tá? Sim. Seria, vou dar uns exemplos. Insalubre é, por exemplo, o engenheiro foi lá e fez o levantamento de riscos, que seria, o funcionário trabalha com graxa, óleo. Oficina mecânica. Oficina mecânica, isso.
ele mexe com produtos da área da mecânica, que eu não sou mecânica para saber. Mas aí o engenheiro vai lá, fiscaliza, verifica e dependendo, tem contato com o óleo. O óleo tem produto derivado do petróleo. Aí o que acontece? O engenheiro precisa reduzir essa exposição ao agente. Então ele indica EPIs, que é equipamento de proteção individual. Aí vai depender qual é o grau de risco, como é o contato, que daí o engenheiro vai determinar os EPIs. Certo. E isso também, por exemplo, eu tenho clientes aqui do escritório onde, se não tivesse o EPI adequado, ele pagaria o grau máximo de insalubridade. Sim, porque daí o empregador ia estar se recusando, vamos dizer, se recusando a tentar evitar o empregador não está evitando o seu colaborador de entrar em contato. Certo. Então, a chance dele ter algum problema futuramente de saúde é muito maior. Aí por isso que o empregador vai ter que pagar mais insalubridade. E através, então, por exemplo, dependendo o que tiver no laudo, que seria o PGR, que faz esse controle, que vai dizer o grau de insalubridade, talvez utilizando certo EPI, podendo diminuir o grau até isentando a insalubridade. Isso. Então, através desse laudo do PGR, que eu teria que usar que eu poderia escolher o EPI ou... Isso. É que ao gerar o PGR, o engenheiro já vai dar, o responsável já vai dar informação de que EPI tu precisa ali dentro. E aí, implementando isso, depois fazendo treinamento, implementando, mantendo em dia, vai reduzir a exposição de risco. Consequentemente, vai poder reduzir a insalubridade. Tá. E o LTCAT, para que mesmo ele vai servir? Por que a gente precisa ter este laudo? Este laudo é muito importante, principalmente para fins de aposentadoria do colaborador. Porque o LTCAT, principalmente as informações dele, atualmente está indo para o E-Social. Esse é o principal documento que vai para o E-Social. Aí as informações vai contar no PPP e com a implementação do PPP eletrônico, aí essas informações têm que ser enviadas. E tudo que tiver no LTCAT vai estar lá no PPP eletrônico. E aí, então, o empresário, a empresa que não tiver esses laudos, devido ao controle do E-Social, estão passíveis de multa. Sim, e isso, o que acontece? Quando o colaborador sair da empresa, por exemplo, e não tiver o laudo, ele pode ser processado, porque, eu estava exposto a risco, por que eu não tenho direito à aposentadoria especial? E acaba, até os laudos, então, acabam protegendo, por um lado, o empregador... Os laudos protegem ambas as partes, tanto o empregador quanto o colaborador. Certo. E aí também até diminui o risco de sofrer um passivo trabalhista, né? Por não ter esses laudos e o empregado exigindo insalubridade. Por exemplo, o colaborador saiu, entrou com um processo. Que eu estava exposto a risco em tal função e eu fazia alguma atividade. Aí no laudo, não, consta que ele só tinha exposição a esse risco, fazia essa função. Certo. A importância também da ficha do EPI, o controle depois de implementar, entregar o EPI, sempre deixar preenchido, porque caso um dia aconteça de alguma fiscalização, tu provar que o colaborador estava usando EPI e que foi entregue, o EPI foi fornecido para ele. Certo. Isso, assim, são informações básicas que nós temos aqui como escritório e a gente acaba passando algumas informações aos clientes. Mas como nós não temos a formação técnica, né, e tudo que envolve esses laudos, nós sempre sugerimos que entre em contato com uma empresa especializada. No caso aqui, a Prevenseg, tá? Então, quem precisar de mais informações pode entrar em contato com eles. Depois eu vou deixar aí embaixo na descrição o contato, a forma de conversar com eles e tirar até mais dúvidas, caso for necessário.
Então, para você, empresário, empregador que tem dúvidas se é obrigatório ou não, o melhor é conversar com o escritório de contabilidade, é conversar com a empresa de segurança e saúde no trabalho. Então, tudo isso aí deve ter um cuidado, não simplesmente chegar e dizer, não vou fazer, não vou manter o plano. Então, fica a dica aí, observa muito isso. Falando um pouco mais dos laudos, o PCMSO, o que está elencado ao PCMSO? Por que devemos ter este laudo também? Esse laudo, principalmente, é para monitorar a saúde do trabalhador. Através do PCMSO, a gente vai ter a quantidade, a periodicidade do ASO e ainda os exames complementares, porque cada cargo tem os seus riscos. Certo. E, consequentemente, cada cargo, dependendo do risco, vai precisar de algum exame complementar. Por exemplo, o motorista agora, que está entrando muito em pauta, é o toxicológico. Isso. Que agora também é obrigado a enviar para o social. Então, a cada 6 meses, precisa fazer o toxicológico e enviar essa informação para o governo. Por exemplo, quando nós fazemos as admissões aqui dos clientes, e quando for um transportador, uma empresa de transporte, eu não consigo finalizar o cadastro dele se não tiver o laudo toxicológico. Ele acaba bloqueando o envio para o e-social, né? Sim. Então aí a gente sempre pede, o empregado fez o toxicológico, eu preciso do documento para fazer a informação e poder enviar o e-social para que todas as informações se fechem depois, né? Inclusive, o atestado de saúde ocupacional é uma dessas obrigatoriedades. E dentro do PCMSO vai aparecer se o empregador precisa renovar esse atestado depois, se o colaborador precisa renovar a cada 1 ano ou a cada 2, dependendo da empresa e dependendo do ramo de exercício dessa empresa. Função também influencia? Influencia. Se a função tiver muitos riscos, tem que fazer anualmente. Não tem, se tiver algum risco químico, físico, biológico, vai ter que fazer a cada 1 ano. E tem que fazer certinho todo ano, sempre no mesmo mês. Porque a informação tem que chegar até o mês seguinte do vencimento do ASO. Tá. E se, por exemplo, eu não fizer o ASO e fizer a admissão, o que pode acontecer? Sim, vai ter multa. Pode bater fiscalização do trabalho. Aí eles vão solicitar. Muitas empresas agora têm que apresentar um relatório analítico dos ASOS. Já aconteceu muito isso. Principalmente em empresas de calçado, precisa. E daí eles querem o histórico completo de todos os ASOS. Então tá... A partir de 10 de janeiro de 2022 até agora. Aí, por exemplo, fábrica de calçado tem que fazer anualmente, dependendo da função. Então, esse controle dos ASOS começou começou junto com o início dos envios do e-social, que seria 10 de janeiro de 2022. 10 de janeiro de 2022. Começou os envios do e-social da parte de SST, Segurança e Saúde do Trabalho. Aí é onde a gente presta informação para o governo, né? A partir dali, né? A partir dali, aí toda a parte de SST tá sendo enviada para o governo. Por isso é tão importante em contratar uma empresa especializada nisso. Porque na realidade, quem devia fazer esses eventos seria o proprietário. Mas o proprietário não tem conhecimento para isso ou não sabe o que está acontecendo. Então, a importância de contratar um engenheiro, um técnico, para poder prestar esse serviço é muito importante. Legal. E outra questão, teria mais algum laudo que vocês fornecem, além desses 3? PGR, LTCAT e PCMSO? Esses são os 3 principais. A Prevenciag ainda presta outros laudos. Quais laudo seriam? ergonômico, avaliação de ergonomia dentro do local de trabalho.
por exemplo, o escritório tem que ter uma mesa a uma certa altura, a Sim. cadeira também, com apoio para as costas, Sim. tudo isso dali Pausas regulares a cada... Uhum. Isso o engenheiro ou o responsável vai elaborar certinho e elaborar tudo num plano. E a questão da luminosidade, isso também entra junto nesses laudos extras ou ele faz parte do PGR? Aparece alguma coisa no PGR. Tá. Junto no PGR também tem o GRO, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Uhum. Nele, quando há um risco dentro do PGR, já mostra como a gente pode reduzir esses riscos dentro da empresa. Certo. Com treinamento, com o uso correto do EPI, com a atualização do pessoal dentro da empresa, curso CIPA também. A gente presta também outros serviços. A nossa empresa tem até um perito dentro da Prevenseg. Uhum. Depois de uma pequena pausa aqui, vamos dar continuidade. Eu quero falar um pouco mais agora sobre a CAT. Hoje, por exemplo, o que é a CAT? Acredito que a maioria do pessoal sabe o que é, né? Mas como é que, onde dentro elas fazem parte dos laudos ou é um programa separado desses laudos? Não, é um documento separado. Hoje a CAT é a comunicação de acidente de trabalho. Certo. Ou seja, teu colaborador se acidentou, tu vai ter que informar para o governo, ó, meu funcionário quebrou o dedo, aconteceu algum acidente, vai ter que informar. Durante o trabalho? Durante o trabalho ou durante o trajeto indo ou voltando do trabalho. O trajeto também inclui. Isso é uma questão assim que eu já tive algumas situações no escritório, não do escritório, mas clientes, né? Sim. Onde o pessoal resolveu fazer uma rota diferente da trajetória. E nessa rota diferente se acidentou. Como funciona nisso? Nesses casos? A gente sempre orienta o cliente a informar o acidente de trajeto. Porque assim, qualquer problema que tiver depois, futuramente na justiça, ou alguém questionar, algum fiscal, tu prestou informação. A questão da CAT é prestar informação. Tem que prestar, tu precisa informar isso pro governo 48 horas corridos após o acidente. É o prazo. É o prazo máximo. Então, tu tem que enviar, em 48 horas, tu tem que enviar esses dados. Se houver morte, que é muito difícil acontecer, mas é 24 horas, tem que estar as informações dentro do governo lá no e-social. Muitas vezes não é o que acontece, né? Muitas vezes não é o que acontece. Eu já tive casos de clientes mandando um mês depois, meio ano depois. E assim, qualquer questionamento judicialmente pode acontecer. Com certeza vai dar uma multa enorme, que é bem grande, bem salgada as multas. E essa que envolve a CAT. A CAT. Cada evento da social não informou. No e-social a gente informa. Cada funcionário vai ter vamos dizer, uma fichinha lá dentro do e-social. Lá tem as informações do contador e na parte de SST tem que risco ele está exposto, tá com os asos em dia e se algum dia sofreu um acidente. Isso vai estar é basicamente o histórico do colaborador lá dentro. Isso. O que acontece? Se faltar uma informação, por exemplo, não fiz o PGR, não enviei nada, não fiz nada, vai dar uma multa de X por funcionário não enviado. O ASO também, assim vai indo. E reincidência vai dobrando o valor. E vai dobrando. Se continuar não enviando, e vai dobrando. Por isso que a gente, contador, tanto o engenheiro bate o martelo que tem que ter tudo em dia, principalmente o PGR e os atestados médicos. Hoje, para eu conseguir, muitas vezes a gente acaba tentando convencer o empregador que é necessário ter isso, que não tem opção mais, já para evitar multas. Então a gente sempre fala a palavra mágica, né? Não fizer informação, vai dar multa. E aí eles acabam sempre voltando, não,
vou pagar a multa, não quero, então vamos lá, né? Uhum. Mas a gente sempre tenta explicar a importância de ter isso, né? Até eu tenho clientes aqui onde eles conseguiram isentar insalubridade através dos laudos. Dos laudos, da manutenção do EPI. Isso, então, tipo, era 20%, o empregado começou a utilizar os EPIs adequados para exercer a função e acabou zerando a insalubridade. E detalhe, a gente não precisa incorporar esta insalubridade pro salário dele. Simplesmente sai fora, né? E, por exemplo, eu tive outros casos onde a empresa não era local insalubre, mas mesmo assim eles optaram por pagar a insalubridade, sem ter os laudos. O que acontece? A insalubridade incorpora o salário. Não pode tirar fora. Uhum. Então são essas questões às vezes que a gente conversa com eles, né? Não é só por questão de multas, mas sim o que está por trás, o que pode baratear ou pagar menos. Na questão dos laudos, o PGR é muito importante, porque assim, tu vai definir a insalubridade. Também vai ser definido se a função precisa de exames complementares, que às vezes pesa no bolso do empresário. É isso aí. Por exemplo, numa função que, se não for bem avaliada, pode gerar vários exames que no fundo pesa no bolso. E depois, avaliando com um especialista, quando vê, não precisa nem fazer exame complementar. Uhum. Então, é esses detalhes. E quando for botar na ponta do lápis, o empresário vai ficar feliz, porque não está gastando, não está desperdiçando dinheiro e ainda está protegendo o colaborador. Porque assim vai cuidar da saúde dele, ele vai ser mais produtivo. Se ele se acidentar, o colaborador não vai trabalhar. É isso aí. Vai ficar afastado. E quem É um a menos dentro da é empresa. um a menos dentro da empresa. Então, sempre é importante ter esses cuidados. Então, para finalizar, vamos falar um pouco mais sobre o PPP, né? Hoje, ele também está vinculado a esses laudos, né? Uhum. E, por exemplo, o que vai ter de informações nesse PPP? Como é que ele pode futuramente buscar isso, essas informações? Quem é a empresa é obrigada a fornecer isso? Como é que isso tudo funciona? Sim, a empresa é obrigada a fornecer o PPP. O PPP é um documento que todo mundo vai utilizar para se aposentar, Uhum. porque todo mundo quer se aposentar um dia. Esperamos, né? Esperamos. No meu caso, não sei, mas tudo bem. Aí, até o início do E-Social, antes do início do E-Social, o empresário tinha que solicitar, emitir o documento, entregar uma cópia para o colaborador que estava saindo Uhum. e ainda guardar uma via, tudo assinadinho, bonitinho, carimbado. E depois o colaborador tinha que guardar até quando ele for se aposentar, dar o início à aposentadoria. Só que muita gente perdia no meio do caminho. Todo mundo corre, até hoje tem gente que corre atrás de PPP de 98 e assim vai para pedrada. Aí o que aconteceu? Saiu o PPP eletrônico. Então as informações de 10 de janeiro de 2022 até hoje estão agora no meu INSS. Isso aí. Inclusive, eu tenho um vídeo, se eu não me engano, ele tá no Insta do escritório, @Altman Contabilidade. Lá diz como emitir o PPP eletrônico. Dá uma verificada lá. E continuando a questão sobre o PPP, eu tive casos onde empresas não tinham nem os laudos e precisavam emitir um PPP. Por exemplo, muitas vezes as empresas já nem existem mais, precisam emitir um PPP. Como é que vocês fazem nessas questões? Aí somente o engenheiro pode fazer. Aí o que ele vai fazer? Ele vai avaliar uma empresa que tenha riscos parecidos com a empresa que fechou.
vai fazer esse documento, vai emitir o PPP, daí de acordo com o período, tudo certinho, o PPP vai aparecer os riscos também que ele estava exposto, e ele vai poder assinar, porque ele emitiu um documento, aí ele tem toda a responsabilidade sobre isso. Então seria o engenheiro que vai fazer toda essa parte. Somente o engenheiro pode fazer a a avaliação de uma empresa que já fechou. Porque daí ele vai, dependendo de alguns casos, ele vai ser o responsável técnico daquele laudo. Aí ele vai emitir o laudo, avaliando uma empresa que tinha riscos parecidos com a que fechou, e vai emitir o PPP e vai assinar. Assim é válido para poder apresentar no INSS quando precisar se aposentar. Certo. Por isso dessa importância do PPP eletrônico, porque assim as empresas são obrigadas a prestar, vai ter um histórico. E lá no PPP eletrônico, quando tu abrir, vai estar as informações pessoais e embaixo vai estar o período que tu trabalhou, o nome da empresa e qual o risco que tu estava exposto dentro dessa empresa. Uma coisa assim, na verdade, todos esses laudos sempre foram obrigatórios. Sempre. A partir de janeiro de 2022, ele acabou sendo cobrado. Porque antes não tinha outra forma de fazer essa cobrança, né? Sim, antes era fiscalização do trabalho, mas para um fiscal bater na porta do empregador era difícil. Denúncia. É denúncia. Era denúncia ou era muito difícil. Era realmente, a maioria das vezes era denúncia. Aí agora, como tá aquela informação que todo mês o empregador tem que prestar, aí quando vê, se não tá batendo, se a tua informação de salubridade não tá batendo com os meus lados, tem alguma coisa errada. Sim. Legal isso. É importante a gente manter esses laudos em dia, porque acaba protegendo sempre os dois lados, né? Sim. Então é muito importante isso. Bom, pessoal, vamos chegando ao fim aqui da entrevista. Quero agradecer a Rafaela por se disponibilizar nesse período aqui, nesse tempo aí. Muito obrigado. Eu que agradeço. Certo? Quer deixar uma mensagem? Convido a todos, se quiserem conhecer um pouco dos nossos serviços, entra no nosso site, que é o www.grupoprevenseg.com.br, e qualquer coisa é só chamar que a gente vai estar atendendo. Certo, então. Obrigado a todos. Até a próxima.